Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Estamos estudando aí o último capítulo aí de Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 6, né? Nós vamos encerrar aqui do capítulo 1 até o versículo 6, do capítulo 13, versículos de 1 até o 6, nós estamos falando sobre conclusões e aplicação prática, né? E aqui nós vamos encerrar hoje o verso 6, depois nós vamos entrar no verso 7 e vamos falar sobre a vida dos discípulos em Cristo, como nós podemos ser discípulo, né? Do verso 7 até o verso 17, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui o verso 6, diz assim, ainda na conclusões e aplicações. Diz assim, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Aqui, o escritor aqui, ele coloca bem categoricamente, bem claro, que a confiança dele é em Deus, né? Ele não teme a vingança, as coisas humanas, porque ele sabe que toda a segurança dele não está na sua força, não está na sua habilidade, não está naquilo que ele apoia humanamente falando, né? Mas a sua confiança está em Deus. Então, quando a gente está em Deus, a gente tem que ser ousado. Não? A minha confiança é em Deus, né? Tudo que acontecer na minha vida, Deus está no controle. Às vezes acontecem coisas ruins também, pela nossa desobediência ou pelo propósito de Deus maior que Deus tem na nossa vida, tá bom? Verso 7 até o verso de número 17 para falar como nós podemos ter uma vida como discípulo em Cristo. O que é um discípulo? Diz assim o verso 7, se lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Aqui é interessante aqui de você olhar para o seu líder, não apenas pregando, mas a sua vida toda também. O que o seu líder tem pregado e o que o seu líder tem vivido. Então, aqui é uma responsabilidade muito grande de nós, pastores, né? Às vezes a gente prega a verdade, mas não vive a verdade, né? Então, e nós muitas vezes falamos, não pode tocar no ungir de Deus e tal, isso é papo furado, tá? Sim, nós podemos, realmente, temos uma grande responsabilidade como pastor, né? De falar a palavra de Deus e também as pessoas nos imitar naquilo que nós pregamos e vivemos, tá? Então, a minha vida é uma vida tanto no púlpito, tanto na igreja, tanto fora dela também, tá bom? Então, ele está dizendo, lembrai dos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Então, a gente precisa viver aqui também, tá bom? Então, a visão de um discípulo de Cristo era olhar o que Cristo estava fazendo, né? Imitando aquilo que Cristo estava. Nós também devemos ser isso. Verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não mudou, Jesus continua sendo o mesmo, Jesus não mudou pelo sistema, não mudou pela política, não mudou pelos escândalos, não mudou nada de Jesus, continua sendo o mesmo e nós devemos imitarmos a Jesus para que as pessoas vejam Jesus na nossa vida também. Tanto os discípulos como também os líderes, tá bom? Verso 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas, porque bom é aquele, o coração se fortifica com graça, e não como alimentos que de nada aproveitaram os que eles se entregaram. Então aqui nós olhamos aqui o modismo, né? Quantas pessoas aí estão seguindo o modismo? Por isso que uma igreja, ela precisa estar, o discípulo deve estar na Bíblia, na palavra de Deus, né? A partir do momento que você vive modismo, a sua vida vai ser um modismo, né?
Tem muitas pessoas seguindo modismo. Modismo cresce. Tem pessoa que fala assim, ah, não, mas a igreja ali não cresce e tal. Porque... Não, irmão, deixa eu te falar com você. A religião que mais cresce não é o cristianismo. Que é isso? Sim. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo, tá bom? É o islamismo que mais cresce, não é o cristianismo, tá? Até porque Jesus, ele não quer que você venha de qualquer maneira. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você vem do jeito que você está, mas não pode permanecer do jeito que você está. Esse evangelho que você pode permanecer do jeito que está, isso aí não é bíblico, isso é maldito, tá bom? Não é o evangelho verdadeiro, tá certo? Verso 10. Temos uma alta de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Então, aqui nós olhamos aqui o verso de número 10, aqui, Paulo usa, que Paulo é o escritor aqui, ele usa, né, neste sentido, para descrever tudo que Cristo tem feito na cruz, em favor da humanidade, perdida, sem rodeio, claramente diz que não pode servir a Cristo e a ordem levítica ao mesmo tempo. Inclusive, não pode operar ao mesmo tempo na lei e na graça. Tá bom? Ali o pessoal estava querendo voltar os rudimentos ali errados. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.